peça para a gente aqui. Nosso programa conta com a participação de alguns parceiros, a Bramante Processos Previdenciários, a Fera Brasil, que fornece as nossas canequinhas. Nós temos a parceria também com a UpVision, Salão e Spa, cuida do visual, e a emissora UpTV, que tem mais de 30 programas semanais, mais de 60 mil acessos nacionais e internacionais. Bom, chega de papo, vamos agora dar uma boa noite aos nossos convidados. Boa noite, doutora Vânia, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, é com muita alegria que estou aqui. Boa noite, telespectadores, e vamos então um bate-papo bem gostoso. Se Deus quiser. Sobre o nosso racismo e todos os nossos direitos. Os preconceitos, né? Doutor Elton, boa noite. Obrigada. O prazer é nosso estar aqui, sua simpatia. Já quase esgotou o programa, conversando, dando trela para a gente falar aqui. Imagina. Em off. Mas boa noite para os internautas e é uma alegria estar aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Vamos falar um pouquinho do que é o afrodescendente. Essa palavra é uma palavra nova, né? Não existia a palavra, não é que não existia, não se utilizava a palavra afrodescendente, utilizava a palavra negro, ou usando cor, preto, que está errado. Então, se utiliza afrodescendência, porque, de onde veio isso, o que significa isso? Se vocês puderem explicar para o nosso teleinternauta. Pode sim, afrodescendente, na verdade, é bacana esse termo, é um termo que começou a ser usado nos Estados Unidos, os afro-americanos. Então, é bacana no sentido de quê? De lembrar a população de forma geral que o negro tem descendência. Né? Não apareceu aqui, não estralou e apareceu. Ele tem também uma descendência, uma origem. Se ele não consegue ir mais longe nessa origem pessoal, o indivíduo, é porque isso foi roubado dele. O direito de achar os seus ancestrais mais distantes. Agora, também não é errado a pessoa falar negro ou até preto. Também não é errado. Não é errado? Não, também é não. Símbolos de racismo, na minha opinião, não. Na minha concepção, você falar uma pessoa, aquela pessoa é preta, eu acho até ruim até de então, falar. Na verdade, o errado é a conotação que se deu para essa palavra a vida inteira. Porque ninguém acha ruim se você falar que aquela pessoa é branca. Não. E branco é cor. Você não fala, me deu uma coisa ruim, eu ia falar que aquela pessoa é branca, mas aí eu... Branca não, clarinha, vou chamar ela de clarinha. Ninguém faz isso, né? Não Agora, faz, se é um preto, verdade. vou falar que aquela pessoa... não, preto é uma coisa... Porque você associou que o preto é uma coisa ruim. É uma palavra negativa, tem uma conotação negativa. Exato, né? Porque foi usado de forma negativa para definir pessoas ruins ou pessoas de uma condição inferior ou uma pessoa de uma classe inferior. E isso sim é um racismo, é o conceito. Perfeito. E aí depois, quando você começa a fazer a diferença entre raça e etnia, aí então se declara a raça negra mesmo, né? Então, negros e negras. Certo. Aí as pessoas... E quem são os afrodescendentes hoje que podem se declarar afrodescendente? Então, segundo o IBGE, o afrodescendente é o negro e o pardo, pelo IBGE. A pessoa mulata estaria inclusa? Pois é, né? Existe uma coisa... O Brasil... Me ajuda se eu estiver falando besteira. Vamos ajudar o pessoal. Se você que está em casa, que não sabe qual é a sua cor, quem sabe, eu vou dar algumas dicas para você agora. Tá? Não esquecendo das 4 raças primordiais, né? Que é o branco, o negro, o amarelo e aquele que é mais ou menos da Austrália, que tem os traços, que são os... exatamente. Né, os caucasianos. Mas o que acontece é assim, é importante dizer o seguinte... O Brasil, para essa questão racial, ele sempre foi um tanto quanto hipócrita nisso. Então, houve-se na nossa história um momento em que não se queria que tivesse negros no país. Assim como a gente acordou um dia... Que não queria que tivesse índio, né? Porque começaram aqui... É mais ou menos assim, ó, pensa no seguinte, a gente acordou um dia e falou, nossa, os índices de analfabetismo estão muito alto, né? Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir os índices de analfabetismo. Em vez de dar educação para o povo, começa a declarar que o cara está alfabetizado. Pronto, resolveu o problema.
Aconteceu mais ou menos a mesma coisa com a questão do negro, porque assim, começou uma política de embranquecimento da população. Então, assim, para os índices melhorarem, inventaram o tal do pardo. E ninguém até hoje sabe me dizer. Quem é o pardo? Quem é o pardo? Cruzamento de branco com... Não é nada. De branco não, de não, branco com... Não é nada. Porque... Pardo não é nada. Se você não acha essa definição, você não sabe o que é. Então, eles começaram a juntar, porque tinha os índios, depois chegaram os portugueses, né, e depois os negros. Então, aí ficou a mistura do índio com o português, depois do índio com o negro. Aí nós temos os mestiços, os mulatos, os pardos. É que o pardo, na verdade, não é nada mesmo. É uma palavra inventada para você falar indefinido. Exatamente. É uma palavra que foi inventada. Não é nem negro, nem branco. E o afrodescendente, na verdade, pelo que estabelece o IBGE, é aquele que se autodeclara afrodescendente. Não, o IBGE diz negros e pardos. E pardos. Só que o formulário é exatamente isso. É autodeclaratório. Então você vai declarar a sua cor. Ninguém pode dizer a sua cor, é você que vai dizer. Tá, né? e se eu tiver, por exemplo, fazendo uma inscrição, porque existem as cotas, né, para os afrodescendentes, para eu entrar numa faculdade. E se eu preencher o formulário, eu que não sou afrodescendente, mas como é declaratório, eu falo, não, eu tenho uma corzinha parda, que é indefinida, né? Me ou considero então, parda. Atrás. Falou para você é pardo, você é pardo. E a pessoa vai lá e coloca... E aí ela declara no formulário. Ela vai ter os benefícios do afrodescendente? Não, é importante dizer assim, política pública é coisa séria. Quem está ali fornecendo, política pública é um benefício para alguém que está numa situação desprivilegiada. Tá. Então, isso é uma coisa séria. Não é o porquê a pessoa chegou lá, vou me declarar e vou. Porque a pessoa que está cedendo esse benefício, né, se parte do pressuposto que são pessoas sérias, sabem o que estão fazendo. Sim. Bom, o fato da pessoa ser afrodescendente não quer dizer que ela tem direito ao benefício da política pública. Ela precisa ser afrodescendente e estar na condição socioeconômica a qual aquela política pública foi destinada. Pelo menos essa é a maneira correta de se fazer. Tá. Então a pessoa declara que é afrodescendente, mesmo sem o ser. Existe uma investigação socioeconômica para saber se o destinatário daquele benefício realmente ele tem que ser, então, tem a afrodescendente e uma condição socioeconômica desfavorável. Ok? Sim. Agora, e digamos que eu não seja afrodescendente, mas eu tenho uma condição econômica desfavorável. Eu tenho cotas afirmativas, eu tenho cotas... Existe cotas para isso também. Para isso também? São as sociais, porque senão você concorda, né, que haveria uma discriminação? O afrodescendente teria mais direitos do que aquele que não é afrodescendente e também tem uma condição socioeconômica desfavorável. É bacana a pessoa entender que política pública, ela não é distribuição de renda. São política de cota. O que são essas políticas? Vamos explicar. Vou explicar. É política pública é toda ação governamental com o objetivo de equilibrar, pelo menos políticas públicas de igualdade. É toda ação governamental com o objetivo de resolver um problema social. Okay. Então, você tem, por exemplo, Bolsa Família é uma política pública. Para quê? Para a formação de renda de quem está abaixo da linha da pobreza. Né? Essa é uma política pública. Não vou entrar no mérito se é uma política pública boa ou ruim. Ou se é branco, se é negro. Se você está naquela condição, você vai ser o beneficiado. E nem se essa política está sendo aplicada da maneira correta ou não. Isso é uma outra coisa. Certo. Tá? Isso é política pública. Toda política pública, ela precisa estar calcada em pelo menos 3 pilares. Primeiro, adequação da política. Você precisa dar exatamente aquilo que se precisa, nem a mais, nem a menos. Então faz um estudo para descobrir qual é a necessidade e aplicar uma política dentro daquela necessidade. Segundo pilar, precisa ser direcionada com exatidão. Quem necessita dessa política? Existe um beneficiário. Exato. Esse beneficiário tem que ser definido, fechado, um grupo fechado. Esse grupo... critério de elegibilidade. Exatamente. E terceiro, tem que ser avaliado
e tem que ser temporal. Tem prazo definido. Qual é o prazo? Isso é importante, O né? prazo é até que aquele problema seja sanado. Okay. Eu citei aqui, por exemplo, a questão do Bolsa Família. Qual que é a crítica? As pessoas não estão vendo a avaliação dessa política, se ela está dando resultado ou não, e não ficou claro para a população qual que é o prazo para isso acabar. Isso não pode ser eterno. Vai tirar Exatamente. das pessoas um benefício que você deu. Exato. Né? Não ficou claro nem para as pessoas que estão doando, porque toda a política pública do governo é uma doação de alguma classe. Sim. Alguma classe está pagando por essa política. Não está recebendo, mas está pagando. Okay. Não ficou claro para quem está pagando e também não está claro para quem está recebendo. Quanto tempo isso vai durar? No caso das cotas, especificamente, não é uma política de distribuição de renda. É uma política de combate ao racismo. Uma oportunidade para que as pessoas possam se ascender. Vocês acham que as cotas, a gente está falando das cotas afirmativas, das ações afirmativas, no caso de entrar numa faculdade? Não, as ações afirmativas são só as cotas? Não, são várias ações afirmativas, né, que o governo criou. As cotas, inclusive, elas não estavam contempladas dentro do Estatuto da Igualdade Racial. No Estatuto da Igualdade Racial, você tem a causa do trabalho, da moradia, da educação, da saúde. As cotas foram à parte. Tanto é que esse estatuto, agora a última regulamentação dele foi agora em 2013. Mas as cotas foi em 2012, quando o Supremo entendeu que elas são constitucionais. As cotas para as faculdades? Sim. Para a faculdade agora começou. Tem outras cotas? Sim, para cargo público, para concurso público. Até na mídia. Ah, é mesmo? Na contratação de novelas, pessoas, de emissoras, você tem que ter porque cotas. o que acontece é assim, para a pessoa... Como se eu tivesse numa empresa, hoje eu tenho cotas de habilitados e reabilitados quando eu tenho mais de 100 empregados. É a mesma Exatamente, coisa. Tem que pensar o seguinte, por que é uma política pública de combate ao racismo? Não é distribuição de renda, não é uma política para as pessoas prosperarem, não, é de combate ao racismo. Por quê? É mais ou menos para que a pessoa entenda em casa, que o internauta entenda, é o seguinte, talvez se a pessoa não é negra, ela nunca passou por isso. Mas se ela for negra, ela vai saber do que eu estou falando. É fácil você, por exemplo, assistir um programa de TV e brincar de onde está o Wally. Quanto mais elitizado o programa, mais difícil você achar o negro. Ele não aparece. Que coisa. Você não consegue achar. É fácil você brincar também de onde está o Wally se você entrar numa universidade, numa USP. Você vai olhar uma sala, que ela pode ter 100, 130, 150 alunos, e você vai achar um negro, talvez, dependendo do curso. Se os pais dele tiveram uma condição Exato. socioeconômica bem alta para pagar uma escola bem alta. Ou com muito sofrimento, e por aí vai. E quando você mesmo diz, né? O estudo não deveria ser um sofrimento, né? Exato. Não, pelo contrário, deveria ser um prêmio. Alguém pode dizer assim, não, mas eu me esforcei e eu consegui, eu batalhei. Aí é que tá, estudo não tem que ser batalhado. Estudo tem que existir, ponto. Não é uma coisa que a pessoa tem que ficar lutando como um guerreiro medieval para conseguir fazer. Mesmo porque há toda uma camada da sociedade que estuda sem precisar lutar. Sim. Ele vai, estuda, pronto, é natural. Quando começou essa história de cotas, né, inclusive para as faculdades, havia um posicionamento daqueles que eram contra e ainda são contra, e aqueles que são a favor, que sempre foram a favor. Na verdade, se os que são contra, não que eles sejam contra a medida de cotas para os afrodescendentes, mas na medida em que eles entendem que deveria nivelar, deveria haver uma qualificação, um ensino de qualidade desde o ensino primário, para que a criança pudesse chegar numa faculdade com condições para entrar numa faculdade sem precisar passar por cotas. Então, o problema, na verdade, é esse. Porque chega na faculdade e não consegue entrar, porque estudou em escola pública, que nós sabemos que não funciona, que nós temos um sistema de aprovação automática.
tem muitos alunos hoje que chegam no 7º, 8º ano sem saber ler e escrever. Exatamente. Analfabetos, exatamente. E como é que você vai conseguir que essa pessoa um dia chegue até a faculdade, se ela não teve estudo de base? Então, isso daí é o sonho, né? Só que a realidade é o contrário. Até que isso aconteça, e essas pessoas que já passaram dessa Por todas fase, essas fases. então, não vai nunca ascender, nunca vai conseguir fazer. Entende? Por isso que a política pública é temporária, para que haja um equilíbrio e eu consiga trabalhar a educação. Só que isso não está acontecendo, né? O problema é esse. Aqui no Brasil tem uma coisa do provisório virar eterno. Né? Então, o que tem que acontecer? Realmente, lógico que ninguém está dizendo que não tem que investir no ensino básico. Muito pelo contrário. É o sonho, é o que nós queremos. Né? Não precisar de nenhum tipo de cota. Nem sociais, nem por etnia, de nada. Né? Por nada. Né? Nem por gênero. É o sonho de consumo, né, de todos nós. Nem por gênero, porque também as mulheres são prejudicadas no processo seletivo para cargos e várias outras situações. Mas o que ocorre é o seguinte, é que se a gente fica tomando essas medidas paliativas, é porque o nosso Estado não se move. A grande problemática brasileira é que o Estado não se move. Então não adianta nada as pessoas ficarem se atacando. Olha, estou atacando esse grupo que é a favor de cotas porque eu sou contra cotas. Estou atacando esse grupo que é contra as cotas porque eu sou a favor de cotas. Estou atacando esse grupo que é a favor da Copa. Estou atacando o grupo que é contra a Copa. Pouco importa. Tem que se juntar todo mundo e ser contra essa inércia absoluta do Estado. Porque se ele não se mover, não tem como. Eu preciso dar uma solução. O meu problema está aqui. Enquanto ele não se move, eu tenho que dar a solução. E a solução que eu tenho nesse momento é essa. É pela inércia, né? Exatamente. A inércia do Estado. E interessante que assim, que nem esses formulários que nós temos de declarar a cor. É uma grande campanha que nós, no Movimento Negro, fazemos. Para não ter que colocar isso. Ou não? Não, tem que colocar. Tem que colocar para poder ter essa... Senão, que nem nós fazemos parte do Conselho da Saúde da População Negra. Existem doenças que elas são afetas à raça negra. Ah, tá. Então isso é importante. É muito importante. Essa informação, entendi. Então a pessoa tem que ter esse entendimento de que muitos ficam constrangidos, outros não sabem lidar. Falta de conhecimento. Porque exatamente. Quando você falou, eu falei, não tem que colocar. Porque na minha concepção, não importa se eu sou branca, negra, parda, amarela, não importa. Então não teria que ter essa pergunta. Mas aí o objetivo da pergunta é outro. É maior. Aí é que está. Olha que importante precisa. você ter a informação. Precisa. Socialmente pensando, tem que começar a pensar, tem que começar por aí. É importante. Não, a cor não importa. Importa durante 500 anos importou. Não é do dia para a noite que vai deixar de importar. Sempre importou. Talvez um dia, nossos filhos, nossos netos... Mas no momento precisa. Precisa. É importante. Por quê? Porque somos todos iguais. Também não. Somos. Não somos iguais. E isso é muito... Não somos. Aí é que tá. É chocante. Mas não somos. Tem que ser falado que a pessoa entender. E nada disso é ruim, gente. Ser diferente é ótimo. É bom, tem que ter diversidade. Porque você tem que tratar as pessoas diferentes de forma igual. Não é isso? Mas tratar as pessoas diferentes de forma igual... Exato. Na medida das suas diferenças. Veja bem. Por exemplo, a população negra, ela tem uma tendência maior a ter glaucoma. Ou seja, não somos iguais. Anemia falciforme. Ou seja, não somos iguais. A população não negra tem uma tendência maior a ter câncer de pele. Ou seja, não somos iguais. Então, nós temos várias diferenças. Não envelhece. Você pode ter 90 anos, ele está com a cutis, com a pele, você dá 50, 60 anos para a pessoa negra, ela tem 90, porque é uma pele impressionante. Dizem que o negro quando pinta... Não vou perguntar a sua idade, doutora. O negro quando pinta tem 130, né? É verdade. Mas
São características próprias de cada povo, pessoa. De cada pessoa, de cada etnia. São características. Então não somos iguais. Socioeconomicamente, historicamente, também não somos iguais. Nós tivemos uma história diferente, uma caminhada diferente. O povo, ele teve uma evolução social no país diferente. Mas são todos seres humanos, é nesse sentido. Nesse sentido, mas até que todos tenham esse entendimento, nós temos que continuar. Nós temos que pensar que somos todos iguais na hora de receber respeito. Exatamente. Então, na hora de respeitar e de dar acesso, somos todos iguais. Olha, somos todos da raça humana. Sim. Na hora de fazer políticas públicas, de conceber uma organização social, somos diferentes. Entendi. O fato da gente ser diferente não nos anula a condição de ser humano. Isso é importante. Sim, sem dúvida. Uma pessoa que tem a sua orientação sexual diferente da minha, não faz dela, essa orientação não faz dela um outro ser. Ela pertence à mesma humanidade que eu. Entendi. Agora, essa pessoa não é igual a mim, ela precisa de outras coisas, ela tem outras necessidades que não as minhas. Ignorar isso é uma agressão a esta pessoa e a mim. Excelente. A mesma coisa, eu ser negro, a outra pessoa ser branca, e ela achar que nós somos absolutamente iguais de tudo, e fazer um formato, talvez ela possa estar cometendo uma injustiça. Talvez esse formato que ela criou para me atender, não me atenda. Talvez o formato que ela criou também para me atender, só atenda a ela. É muito interessante isso, tratar essa diferença e essa igualdade ao mesmo tempo, uma igualdade material, uma igualdade formal. E é nisso que gera o racismo, né? É nisso que gera. Que a pessoa se acha tão diferente. Exatamente. Pessoal, o papo tá ótimo, a gente vai precisar fazer um intervalinho, a gente volta já já. Fica aí, a gente já volta. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Direito.com, você que ainda não participou, mande a sua pergunta. O nosso tema de hoje é sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre as cotas
afrodescendentes, se você é contra, se você é a favor, dê a sua opinião, participe aqui do nosso programa, acesse a nossa página do Facebook, facebook.com/programadireito.com, ou então, se você perdeu o nosso programa, ou esse ou outro programa, baixe no YouTube, você tem a oportunidade ainda de assistir o programa, sempre informando, sempre interagindo conosco, é sempre um prazer para você, nosso teleinternauta. Então, estamos de volta aqui, né, com os nossos super mega convidados. Estávamos falando da questão das cotas, afrodescendentes. E eu tenho uma pergunta aqui, muito interessante, que é do Everton de Amparo. Boa noite, Everton. Obrigada pela sua participação. Ele pergunta o seguinte: sou negro e acho que cota é um tema muito discutível, pois, por um lado, haver cotas afirma que negro não tem condições de entrar em uma faculdade pública por seus esforços, mas, por outro lado, sei a dificuldade que meu povo enfrenta e, infelizmente, é a maioria desfavorecida financeiramente. É a realidade. Ele está colocando o posicionamento a favor e um posicionamento contra, né? Ele é negro. Para ele eu vou dizer assim, Everton, né? Everton, obrigado pela sua participação e até eu entendi exatamente o seu drama. Né? Porque vocês vivem isso, a gente vive. A maioria das pessoas tem essa dificuldade. Se eu conseguir, o outro também pode conseguir. É como se eu estivesse rebaixando a capacidade de vocês chegarem numa faculdade. Mas aí eu tenho que dizer para ele também, para ele ficar tranquilo, tá? Porque o que define a capacidade da pessoa não é a nota que ela entra na faculdade, mas é a nota que ela sai. Exatamente, a conclusão. Então, o fato dele ter entrado na faculdade, primeiro que a pessoa tem que entender isso, o fato da pessoa ter entrado por cota, sem cota... Não importa. Não importa, interessa... Lá na frente do currículo não vai vir. Exatamente, interessa qual é o profissional que ela vai sair no final do curso. Exatamente. Aí depende de dedicação dela, de estudo, de esforço, de assimilação. Então, ninguém é julgado pela nota que entrou em faculdade nenhuma. E nem se entrou por cotas, mas se não existir as cotas, essa capacidade vai estar onde? Esse acesso. Exatamente. É só ele pensar o seguinte, quem está entrando hoje na faculdade, vamos pensar no caso de uma USP, quem está entrando hoje, né, está entrando por cota também. Porque quando você tem condições de pagar os cursinhos mais caros do país, e se dedicar 12 horas por dia com o único objetivo de prestar a FUVEST, isso é uma cota, isso também é uma bela de uma ajuda. Então não é demérito. Nenhum demérito você ter entrado por cota, porque com quem você está concorrendo, dentro da sua condição econômica, é absolutamente impossível. A não ser que você acredite que a pessoa que está ali também não é capaz. Porque ou a pessoa é uma só pessoa faz com isso. QI altíssimo, que tem, assim... Existem algumas pessoas mas isoladas que têm essa chance, essa possibilidade de chegar e... A gente tem que pensar na população comum, não é? Como é que você vai pegar uma pessoa que trabalha o dia inteiro... E vai ficar estudando 12 horas. Ela não vai poder estudar 12 horas, ela tem que dormir em algum momento. E ela disputa com uma pessoa que não trabalha, só faz cursinho, só estuda, e ela quer passar na frente dessa pessoa. Isso não existe, não tem lógica. A cota é só para isso, só para equilibrar essa balança. Né? Não é nunca para fazer essa diferenciação. Você só entrou, a sua capacidade só vai estar demonstrada porque você entrou por cotas. Não. É justamente aquilo que nós colocamos. A busca da igualdade, assim, não é porque é participante de cota que pode ter acesso, mas se eu tiver uma condição socioeconômica também diferenciada, eu também posso ter acesso a essas políticas públicas. São ações afirmativas. Né? É um conjunto de coisas. Mesmo porque a população pobre brasileira não tem um problema só. São vários problemas. São problemas que vão desde a questão da nutrição até passando por saneamento básico. Tudo, né? E depois, sim, educação e tudo mais. Então, a questão do racismo em si é só mais um item. É só mais um item
para poder... Dentro desse sistema perverso. E quando nós vemos que existe esse racismo, o que acontece? Um negro, sempre que ele vai disputar, pobre, geralmente, né? Pobre, e vai disputar com um branco pobre, ainda o branco pobre tem mais possibilidade do que o negro. Na verdade, essas cotas, vamos raciocinar da maneira como se pensou para colocar essas políticas públicas. Se eu tiver, por exemplo, numa empresa em que eu tenha seleção admissional, vocês acham que aquele, por causa da cor... Com certeza. Ele vai estar em desvantagem em relação... Com certeza. Com certeza. Isso é comprovado, não somos nós que achamos. Isso foi feito um estudo e se constatou que a cor da pele é um fator determinante para a escala social. Existem dispositivos invisíveis e às vezes até no subconsciente do contratante que vai barrando essas pessoas. Na verdade, vocês têm que ter um destaque além da conta para conseguir superar todo esse racismo e todo esse preconceito. Eu sempre comento com o Elton. Quando o negro acorda, ele tem um plus. Fora o dia a dia, todas as coisas que ele tem que fazer, ele não pode esquecer que ele é negro. E isso daí não é querendo inventar, realidade. E se ele erra, o objetivo, o porquê é sempre voltado para esse tipo de preconceito. Exatamente. Não é querendo inventar, é uma realidade. Alguns negros, por exemplo, de classe média, dependendo da roupa que o filho vai sair, ele trava o filho. Fala, não, com essa roupa você não vai sair. Por quê? Porque você vai ser confundido com uma pessoa de periferia e pode lhe acontecer algum mal. É mesmo. É mesmo? Porque eu venho de um bairro muito pobre aqui de Santo André. Eu cresci num bairro muito pobre. E era normal, uma das coisas que era normal, era um bairro muito pobre e um bairro muito negro. A escola que eu estudei tinha um apelido de Bronx. Então, era um bairro muito negro em Santo André. Então, você vê que tem esses bolsões. E você conseguiu se destacar... Então. Vamos dizer assim... Por força de vontade sua, por uma característica sua mesmo? Não acho que foi, não. Você estudou numa escola com cotas? Não estudei por escola, mas não foi isso, não. Eu tive vantagem em relação aos meus amigos. Olhando a história, se eu pegar e disser, olha só, que eu tive um esforço a mais, tal. Não, mentira, eu tive algumas vantagens mesmo. Porque meu pai, ele era metalúrgico, trabalhava numa empresa. Para começo de conversa, eu tinha pai. Isso já era um bom diferencial com várias outras pessoas. Né? Isso já era um ótimo diferencial. Apesar de meus pais serem separados, eu tinha pai. Presente, né? Eu tinha um pai presente. Né? E antes da separação, eu tive boas escolas. Ele tinha uma condição socioeconômica de me pagar prézinho, Isso é determinante na formação de uma criança. Você vai para a escola já com o intelecto mais formado para poder se alfabetizar e tudo mais. Segundo, essa questão afetiva, ter pai. Terceiro, o pai empregado, sempre trabalhou. Minha mãe é empregada, minha mãe tinha profissão. Então, mesmo vivendo ali... Você teve um ambiente familiar propício, um ambiente né? familiar e socioeconômico, né, é mais favorável para alcançar alguns objetivos. Né? Então, algumas realidades, por exemplo, meu pai ele tinha uma ideia muito fixa do filho fazer Senai. Isso era porque ele fez. Então, ele tinha essa ideia muito fixa desde que o mundo é mundo. Você vai crescer, vai fazer Senai, você vai crescer, vai fazer Senai. Ele tinha essa ideia fixa. Mas, por exemplo, eu não tinha na minha família ninguém que tivesse a ideia do que é uma faculdade. Ninguém. Eu fui o primeiro a entrar na faculdade, na minha família, e ninguém sabia o que era isso. Não se falava sobre isso. E olha que você não está no lugar lá... Santo André, estou falando de Santo André, do ABC. No polo industrial, onde tem acesso à informação. E o mais interessante, na escola que eu estudei, o meu primário, também não se falava nisso. Não se preparava os alunos para fazer faculdade. Os professores não pensavam que os alunos dali chegariam a uma faculdade.
Esse assunto não existia. Eu fui parar para pensar no que era uma faculdade no 2º grau. Que interessante. Que isso existia. Né? E mesmo assim, nossa, mas com muito esforço você conseguiu, você chegou lá. Eu fiz uma faculdade de Direito em 9 anos. A faculdade é de 5. Entre tranca, paga a dívida, volta, tranca, paga a dívida, volta. Então eu dobrei. A pessoa, se você se esforçar, você consegue. Mas precisa ser assim. E não é difícil, essa a realidade, né? Eu já tive uma história diferente. Eu já nasci num bairro, no Parque das Nações, muitos negros, numa situação, não fui rica, mas não era uma situação assim semelhante à do Elton. Fui criada com os meus pais e na minha família também. A única que despertou para fazer a faculdade fui eu. Depois de mim, que eu sou a caçula. Aí os meus sobrinhos. Mas de todo aquele pessoal que estudou comigo, ninguém se formou. Todos brancos, eu negra, mas não sei o que veio. Eu quero ser. Eu já tive uma situação mais favorável. Precisou de quantos irmãos, né? Nós somos em 6, eu sou a caçula. Eu acho que o ambiente familiar propicia muito isso. Muito. Você vê que, no caso dos dois, a base familiar, eu acho que foi fundamental. Entre tudo, eu acho que foi 80% de tudo isso. Essencial, essencial. Agora tem que lembrar, quando a gente falou aqui que a gente tem uma história diferente, tem que lembrar que uma das coisas que foi destruída do negro na época da escravidão, do escravismo no Brasil, foi o conceito de família. Justamente a família, né? Uma das coisas que se fazia era separar as famílias para estados diferentes, para que elas não ficassem reunidas, para que elas não ficassem juntas. Loucura, então a gente começou a construir esse conceito de família depois a coisa de 50 anos que a gente recente, vem construindo, né? Isso aí. É muito recente. Olha, Tainá Menezes de São Bernardo. Boa noite, Tainá. Sensacional tema. Estou com vocês. Obrigada, Tainá, pela sua participação. Muito importante a participação dos nossos teleinternautas. O Oséias de Diadema. Boa noite, Oséias. Que programa bacana. Doutores muito bem esclarecidos. Obrigada pela aula de etnia. Ai, obrigada. Boa noite. Uma pergunta da Carla Reis, da Bahia. Boa noite, Carla, de tão longe, aqui tá frio, aí na Bahia deve estar uma delícia. Boa noite, a presidente Dilma sancionou cota para o serviço público. Para mim, isso é preconceito, porque cotas e cotas não somos diferentes. Melhor que cotas é respeito. O que vocês acham? Ela precisava me explicar melhor esse respeito. Porque e aí, como é que se materializa isso? É isso que, na verdade, não existe. E por causa dessa inexistência de respeito, ou dessa falta de respeito, é que se fez necessário cotas. Eu acho que eu tô com ela, assim... Não precisaria, o que a gente está falando, não precisaria. Não precisaria, exato, mas não é a realidade. Vamos lá, não é essa a realidade. Vou passar para ela e para os internautas um exemplo simples. Você se sentiria desrespeitado, ou qualquer internauta, algum está aqui, se você fosse convidado para algum evento no qual ninguém, absolutamente ninguém, do seu mesmo segmento fosse convidado? Eu chamo você, por exemplo, para ir num casamento. E quando você chegar naquele casamento, você nota que não tem nenhuma mulher. Só existe você e a noiva. Ninguém, não tem uma placa dizendo só entra homem, né? Não tem uma placa dizendo que é proibido mulher, mas só tem você de mulher. Você vai se sentir meio esquisita, não vai? Se você abrir uma revista hoje de moda, uma Cláudia, é interessante que você não vai achar negros. A não ser a Naomi Campbell. Né? Que é uma que se destaca. Né? Exato. Vai achar uma Thaís Araújo, que hoje em dia aqui no Brasil anda, né, destacando, e só. Mas isso acontece assim, de 5 em 5 edições, ou tem 1, 2, mas todo mundo acha normal. Eu acho interessante, as bonecas sempre foram brancas. A Suzy, a Barbie. Para comprar uma Barbie negra, você paga um valor absurdo. Então, agora existe no mercado já bonecas de cores negras, né?
Então, você vê, até agora tem também uma princesa, a Tiana, né? Que só tem uma. É, a princesa e o sapo, uma história muito bonita. E você viu a história da princesa? Muito difícil. É a realidade do negro. O pai morreu e o sonho dela era ter um restaurante. E ela conseguiu realizar. Olha o sacrifício. Até a princesa, ela tem uma coisa. É diferente das outras, você vê, né? Ela se contentou. Não é uma princesa do castelo, não. Né? Ela tem um restaurante. E ela conseguiu se tornar princesa legítima depois que casou, né? Sim. Não, e primeiro vivenciou ser sapa. Aí quando beijou, mesmo sapinha, virou uma princesa. Pessoal, a gente volta já. O programa está quentíssimo. Falamos aqui sobre as bonecas negras e as brancas, que é uma realidade, né? A gente volta já. Fica conosco. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais. Não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Estamos de volta aqui com o programa Direito.com. Você que ainda não participou, mande a sua pergunta. Estamos aqui até às 22 horas, até às 10 horas da noite para responder as perguntas dos nossos teleinternautas. E falávamos aqui das bonecas, né, dos brinquedos, da dos princesa. Filmes. O doutor estava me contando de um filme. Não, eu estava contando, assim, fechando o que a gente falou antes das bonecas, até para a internauta, né, falar. Eu me sinto desrespeitado toda vez que eu vou usufruir de um serviço privado ou público e não tem ninguém da minha etnia para me atender. Eu não estou dizendo que tem um ou outro, estou dizendo que não tem ninguém. Eu me sinto desrespeitado sendo advogado e não conhecer quase que absolutamente juízes negros. Tem muito poucos, no fórum talvez. Eu me sinto desrespeitado. Só que essa coisa do respeito é interessante. A gente só vê o desrespeito quando é conosco. É difícil ver o desrespeito quando é com o outro. Quando é com o outro, a gente acha que é normal, foi sem querer. Aí eu estou falando aqui sobre essa questão do filme. É um filme, uma história americana. Eu assisti há muitos anos atrás, é um filme antigo. Acho que foi até produzido pelo Danny Glover, um dos produtores. E é interessante que chega uma nave espacial, né? Os extraterrestres falam: nós vamos resolver todos os problemas de recurso do planeta de vocês, petróleo, ouro, água, nós vamos resolver, vai ser um grande avanço para vocês. Só que a condição é que nós vamos embora e vamos levar todos os negros do planeta. E aí os políticos se reúnem para discutir: poxa, o que a gente vai fazer? É uma proposta interessante. O primeiro de tudo que os caras, eles começam a discutir a proposta. Deveria ser uma coisa, não, de modo algum, não. Eles sentam para discutir a proposta. Pensar. Falam, será que vale a pena? E aí depois a discussão começa a andar assim: mas vai faltar mão de obra, quem é que vai dirigir nossos carros? Poxa vida, a gente não tem... Quem vai fazer o serviço braçal? E eles começam a discutir esse tipo de coisa. E no final eles trocam.
No final da história eles trocam e falam, não, pode levar todos, tal. E é bacana que algumas pessoas que acham que vão, né, como negro, não vão, que eles falam, não, você não é negro, você fica. E tem outros que acham que não vão. Né? Então, é interessante as pessoas pensarem nisso. Que o negro só pode ser mão de subemprego, obra, né? Mão de obra. A Mariusa Lima, de Sorocaba. Obrigada, Mariusa, pela sua participação. Nossa última pergunta da noite. Ela diz assim, boa noite, esse tema é cruel, assim como a homofobia. E acho incrível como a população chamada de branca se acha no direito de julgar e definir o que merecemos. Obrigada. Nossa, muito perfeito. Obrigada. Perfeito, na verdade, perfeito. o que estávamos falando, nós temos o racismo e o preconceito. O homossexual, né, ou os pertencentes a LGBT, né? Sim. Eles têm um preconceito, mas não tem o problema do racismo. Não, racismo. O negro tem o preconceito e o racismo. Então, na verdade, tem... É o plus que eu falei. O negro, quando acorda, ele tem um plus. E nesses últimos minutinhos finais, doutora, fala pra gente fechar aí um pouquinho do que você sente desse preconceito. Olha, o preconceito é terrível, só que o racismo, porque vai falar de uma raça, né? Porque o preconceito é de uma pessoa determinada, sim. Você não gosta disso, não gosta daquilo. Agora, o racismo, você está falando de uma raça. E aí você está falando da minha raça, da minha história. Então, eu acho cruel. O racismo, ele dói. É cruel. Como é que uma pessoa não gosta da outra pela cor dela? Porque quando você fala de raça, você está falando assim, não só da cor, não só do físico. E quando você fala de etnia, você fala daquela cultura, daquele modo de ser daquelas pessoas, né? Eu sou apaixonada por ser negra. Apaixonada, eu acho lindo. Eu gosto do negro, eu acho o negro bonito. A alegria do negro me encanta. Contagiante, Assim, a capacidade, a inteligência, como ele manuseia os instrumentos, forma o som, que é o samba. Então, eu acho tão bonito, sabe? E a pessoa ter coragem de nos rebaixar a condição de sub-humanos, quando, né, de animais, nos tratando como se nós fôssemos macacos. Desiguais. Então, isso daí é uma crueldade. Eu só posso considerar que essas pessoas são pessoas ignorantes, que precisam realmente... como que acordar, eu posso dizer? Né? Porque elas vão ter que se reinventar. Não tem necessidade da gente ficar discutindo racismo e preconceito, uma coisa que é tão óbvia, né? Não, o racista, ele precisa se reinventar. Que de novo. Exatamente, é uma pessoa destituída de senso. Porque como é que você vive numa sociedade que você quer que seja igual a você? Não, e que direito que você pode falar? Você tem que ser igual a mim para você ser respeitado, para eu te considerar. Não, claro que não, respeito... Eu acho que é muita ousadia, sem né? Dúvida, muita ousadia. Eu acho que o Elton partilha mais ou menos... Da mesma opinião? Da mesma opinião? Não, eu partilho. Mais que isso, eu posso dizer que o racismo é muito chato. É muito chato. Então, você é racista, você que é preconceituoso, amigo, eu tenho que dizer para você, desculpa, você é um chato. Porque isso nos irrita todo dia. É uma coisa diária, todo dia falar a mesma coisa. Quando a gente faz essa questão de direitos, de cotas, pensa o seguinte, é assim, se você estivesse almoçando, toda vez que você parasse para almoçar, alguém parasse para você e dissesse assim, olha, eu estou tirando 20% do seu almoço para dar para uma pessoa que está passando fome. Tem uma pessoa ali fora que está passando fome, e você me cede 20% do seu prato para eu levar para essa pessoa ali na rua? Você poderia ficar irritado, poxa, está me interrompendo no meu almoço, olha, vai pegar ali na cozinha, vai buscar essa comida em outro lugar, não tem outra hora para você me falar isso, ninguém merece, isso é um inferno. Você pode ficar super... É direito de você ficar chateado. Mas nada vai mudar o fato
de alguém do lado de fora estar passando fome. Quando você pensar em direitos, na questão das cotas, pense dessa forma. Você, esse tempo todo, almoçou sem se preocupar que alguém do outro lado estava com fome. Você almoçou esse direito. Você tem direito a uma universidade pública, você tem direito a um bairro com saneamento básico, você tem direito a se ver representado nos meios de comunicação. De ir e vir. De ir e vir. Isso nem, ao mesmo tempo que você está se deliciando com esses direitos, você está se alimentando, há uma fatia da população passando fome. E uma fatia de 52%, né? Então, desculpa se eu estou interrompendo o seu almoço. 52%. Desculpa. Mas... Fechou. Muito bom. Agradeço muito, doutor Elton Fezan, doutora Vânia Machado. Muitíssimo obrigada pela participação. O programa foi extremamente rico com a informação de vocês. Muitíssimo obrigado. Espero poder contar com vocês de novo numa próxima oportunidade, falando sobre outros temas também de suma importância. E a gente termina com a frase da noite. Meus agradecimentos a toda a equipe da UpTV, Fabiana, Guilherme, Liliana, Odair, toda a equipe da UpTV que ajuda aí na produção do programa. E fica você com a frase: triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Albert Einstein. Boa noite e até a próxima.